O NT Sul já está de volta aqui na TV Novo Tempo e a gente fala agora um pouco sobre agronegócio. Recebemos aqui no estúdio o senador eleito mais votado pelo Rio Grande do Sul nas eleições de outubro, Luiz Carlos Reis, do PP. Senador eleito, já vou lhe chamar como senador, né? Afinal, falta só um mês para assumir o mandato. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos telespectadores. Prazer, pela primeira vez, estar aqui na Novo Tempo. Aí com o pessoal da NT Sul, grande prazer estar com Cachoeira e com toda a região. Prazer recebê-lo. Bom, o senador esteve na sexta-feira em Cachoeira do Sul, participou do Cacisque Meio-Dia, esteve conversando também com risicultores e eu vou começar justamente falando sobre essa pauta mais doméstica para nós aqui em Cachoeira do Sul, que ainda mantém pelo menos o slogan de capital nacional do arroz, embora com uma crise no setor, e os produtores questionam justamente sobre isso, o preço, né? Eles têm um custo de produção, mas o preço de venda não cobre essas despesas. O que a gente pode vislumbrar aí num curto, médio espaço de tempo, senador Reis? Eu fiz uma reunião com os arrozeiros, Pinto, Kostenborger e outros produtores, veio pessoal também de Veracruz, veio pessoal de Candelária, né, junto com os arrozeiros aqui de Cachoeira para discutir esse assunto. Então, a problemática é sim, o custo de produção, e nós apresentamos a ele, já começamos uma conversa com a equipe do novo governo Bolsonaro, né, com a equipe, primeiro, da área econômica, Marcos Sintra e Marcos Troilo, são dois secretários que vão atuar fortemente. Marcos Sintra na questão tributária, né, junto com o Paulo Guedes, e Marcos Troilo vai trabalhar na questão internacional. Então, eu pontuei a eles a questão do Mercosul. O que representa o Mercosul e que atrasa o Mercosul, que atrapalha o Mercosul para o arroz, que é do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouquinho no Paraná. O senhor diz do ponto de vista das importações? Sim. Os efeitos danosos também sobre o arroz, sobre o trigo, sobre a uva e o vinho, sobre a maçã e também sobre o leite. São 5 produtos sensíveis com relação ao Mercosul. O Mercosul para o Brasil está muito bem. Agora, para o arroz, por exemplo, para o trigo, para a uva, para o vinho, para a maçã e para o leite, estão péssimos. Hoje o preço do leite muito baixo também pelo o leite que está entrando do Uruguai. O preço do arroz baixou porque houve, além da nossa produção, né, houve também importação por parte do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Então isso despenca o preço ao produtor. Veja, nós estamos na entre-safra e o preço hoje na entre-safra está abaixo do custo de produção, quando o preço já deveria estar... já estava quase R$50, o pessoal esperava 45, 48, R$50, estão vendendo arroz a R$38, R$39, R$40. Então, isso é muito, muito ruim. Então, esse é um ponto que nós já começamos a conversar. Vamos conversar dentro de 2 semanas, né? Na próxima semana, né, nós já vamos conversar com a equipe do nosso futuro ministro Paulo Guedes com essa questão. E da mesma forma com a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Mas primeiro, vamos pontuar a ele o que o Paraná, o que o Rio Grande do Sul e o que Santa Catarina estão sofrendo com o Mercosul. São os 3 estados que mais sofrem. Porque o arroz, por exemplo, nós somos o maior produtor, o segundo é Santa Catarina e o Paraná planta um pouquinho de arroz. Assim como o trigo, o primeiro é o Paraná, o segundo é o Rio Grande do Sul e o Santa Catarina planta um pouquinho de trigo, né? Assim como a uva, por exemplo, é quase só nos 3 estados do Sul, a maçã nos 3 estados do Sul, o leite, nós temos 40% do leite do Brasil está nos 3 estados do Sul. Então, esses 3 estados são os que mais sofrem com o Mercosul. Então, esse é o primeiro ponto, nós já começamos a conversar com o futuro governo. E a outra questão que o pessoal cobra também é preocupado já com a safra. Nós já estamos terminando de plantar a lavoura e como é que vai ser a colheita em março, abril? Como é que teremos mecanismos de comercialização para que não despenque mais ainda? E um outro problema que se arrasta de muito tempo é o endividamento que o pessoal tem. Eu conheço essa história porque eu venho à Cachoeira há mais de 40 anos. E nós discutimos problemas da lavoura e esse sempre foi um dos pontos. Não é de Cachoeira, isso é do Rio Grande do Sul hoje. O setor do arroz tem esse problema. Então nós começamos a conversar com os produtores, né, e estamos alinhando algumas soluções, né, para a lavoura orizícola do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Ok. O senhor falou justamente de colheita, sobre safra. E um problema grave que o agronegócio brasileiro vive, de certa maneira, o Rio Grande do Sul, talvez ainda com um dilema um pouco maior do que alguns outros estados, é a infraestrutura. Chega a safra e a gente tem uma perda considerável daquilo que é produzido, com a dificuldade de transporte para levar até o porto aquilo que vai ser exportado. Infraestrutura, de onde tirar dinheiro para fazer as grandes obras que o país precisa, que o Rio Grande do Sul precisa. No nosso caso aqui de Cachoeira do Sul, poderíamos ter uma hidrovia, a ferrovia
passa por aqui, mas não tem um ponto aí, um hub, vamos dizer assim, que a gente pudesse entrar com produtos daqui. O senhor fala muito sobre as parcerias público-privadas, as PPPs. É possível tirar isso do papel nesse próximo governo? O fato do Bolsonaro estar assumindo em janeiro, isso dá um novo ânimo ao mercado? Como é que o senhor vê esse cenário? Bom, o presidente Fábio, no almoço que a gente fez aqui na Cassisme, com o CDL, com o Sindilojas, com todas as entidades classistas, Sindicato Rural, UCR, enfim, uma das demandas que o pessoal me apresentou é a questão da infraestrutura. Isso interessa ao prefeito Guinatti, interessa aos vereadores, né, interessa aos partidos, interessa ao comércio, à agricultura, enfim. Então, um ponto fundamental para nós é a questão das hidrovias, né? E só tem jeito do governo federal ou do governo estadual, Bolsonaro em Brasília ou Eduardo Leite em Porto Alegre, ter parceria público-privada. Esquece investimentos em infraestrutura com dinheiro público. Até porque nesse momento está comprometido com dívidas. Muito pouco recurso do Estado ou da União. Vamos começar pelas hidrovias, né? Eu tenho levantado e levantei durante a minha campanha, como primeiro candidato ao governo do Estado e depois como candidato ao Senado, a questão das hidrovias. Nós temos um porto aqui em Cachoeiro do Sul, nós temos a hidrovia do Rio Jacuí, nós temos o Rio Taquari, nós temos o Rio Gravataí, nós temos a Lagoa dos Passos, enfim. Tem essas hidrovias, 1.200 quilômetros. O que eu prometi, nós vamos fazer. Hoje, existe um trabalho da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, da Farsul, da Federarroz, da FEComércio e da Fiergs e da Federação dos CDLs e da Federasul. As entidades já têm um trabalho em cima dessa direção, precisa 80, 100 milhões de reais para poder fazer sinalização e fazer dragagem. Então, nós vamos liderar um movimento para buscarmos parceria público-privada para poder fazer a operacionalização dessas hidrovias. E Cachoeira vamos dizer, muito beneficiado, porque tem o rio aqui, tem o porto aqui, assim como Estrela e outros lugares do Rio Grande do Sul. Então, podem cobrar que essa vai ser uma das demandas que nós vamos trabalhar. E buscarmos aonde entrava nas questões ambientais ou outro setor, nós temos que simplificar, facilitar o processo para que as hidrovias funcionem. Da mesma forma, as ferrovias. Tu falaste que aqui não tem um ponto de carregamento, por exemplo. Eu estou cobrando já há bastante tempo, essa empresa, a Rumo, quer renovar a concessão. Agora, só renova a concessão se utilizar os ramais convenientemente. Para que os telespectadores tenham noção, nós temos mais de 1.000 quilômetros de ferrovias prontas no Rio Grande do Sul que não estão sendo utilizadas, porque não interessa para a concessionária. Então, se ela quiser renovar a concessão, ela tem que usar esses trechos, né? E não é no fim do mundo. São Borja, onde eu moro, em direção a Santiago, Santa Rosa, em direção a Santiago, Erechim, em direção a Passo Fundo, né? Você pega Panambi, em direção a Carazinho. Estou falando em cidades que todo mundo conhece, que não é fim do mundo. Bom, aqui tem mais de 1.000 quilômetros parados. Então, nós temos que cobrar da concessionária que ele utilize isso. Então, nós já temos hoje um fundo americano estudando a possibilidade de assumir o Rio Grande do Sul. Ok, então ferrovia também tem que funcionar. Nós levantamos uma ideia de um porto em Torres, um porto marítimo. Né? Nessa sexta-feira que eu estive aqui, era para mim estar em Caxias. Os empresários caxienses querem ouvir a proposta. Eu já apresentei na SIC de Caxias essa ideia e lá um grupo de empresários, nessa última sexta-feira, já estava também ouvindo a proposta do Dr. Carrion, que é um engenheiro, que foi prefeito de Passo Fundo, né, foi deputado federal, e levantou essa ideia e eu abracei essa ideia junto com o prefeito Carlos de Torres, para fazer um porto marítimo em Torres privado. Santa Catarina tem 5 portos. Por que nós não podemos ter um segundo porto no Rio Grande do Sul? E esse investimento que o senhor diz em Torres seria de empresários caxienses, é isso? Não necessariamente. Caxias quis ouvir a proposta. Okay. Quando eu falei numa reunião ampla da Associação Comercial, eles me cobraram, nós temos que saber mais sobre esse tema. E eles já mostraram interesse. Quer dizer, tem empresários gaúchos ou brasileiros ou até estrangeiros com interesse em obras.
que possam render resultado. Então, aqui começa a se conversar num segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Então, aqui tem hidrovias, e aqui tem marítimo, e aqui tem ferrovias. E as rodovias da mesma forma. Nós pegamos, por exemplo, a 290, né, que existe recurso, e sempre eu faço parte de um grupo de deputados que está cobrando a duplicação da 290. Afinal, para o ano que vem, para 2019, os recursos que a gente tem conhecimento, pelo menos, é fruto de emenda parlamentar, né? Não de... É muito pouco dinheiro. Então, ali também eu entendo, e vamos trabalhar com o novo governo, com relação à parceria público-privada. Por exemplo, eu vejo que o trecho de Porto Alegre a Pantano Grande, por exemplo, pode ser privatizado. E se for privatizado, aí terá mais dinheiro do que só o governo federal. Claro que depois de Pantano, para frente, até chegar a Uruguaiana, é menos movimento. Aí dificilmente vai ter algum interessado. Ali tem que ser obra pública. Claro. Certo? Mas se pegar o primeiro trecho, esses 120 quilômetros, que nos separam, por exemplo, de Pantano a Porto Alegre, ok. Então já teremos uma estrada com mais celeridade. Então as obras hoje têm que ter recurso público, sim, e tem que ter recurso privado da mesma forma. Então eu te falei nas rodovias, nas hidrovias e nas ferrovias. Só para que o telespectador tenha noção. O custo da logística do Rio Grande do Sul é dos mais caros hoje do Brasil. 17%, 18%, 19%, quando o normal seria 8%, 9%, 10%. Eu estou pagando o dobro na logística. Quer dizer, então um saco de arroz, um saco de soja ou uma tonelada de adubo para ir daqui a Rio Grande ou vir de Rio Grande para cá, paga muito caro porque é só sobre caminhão, entendeu? Então nós temos um rio pronto para ser utilizado aqui, o sistema hidroviário, né? Nós temos trem também para funcionar. Então essas coisas terão que acontecer, nós já estamos focados nisso. Trabalhava como deputado e vou me empenhar agora muito mais como senador, seja em Brasília, né, com o presidente Bolsonaro e a sua equipe, ou seja com o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. São entraves aí para a competitividade dos nossos produtos, né? Sim. Bom, para a gente falar de um outro assunto que é sempre polêmico e difícil também, é a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Durante o período de campanha, o senhor também tocou nesse assunto, a gente ouve falar já há um tempo sobre uma espécie de negociação sobre os recursos da chamada Lei Candir, né? Uma espécie de encontro de contas, mas que na prática nunca saiu do papel. O senhor acha que existe viabilidade nesse momento? Está lá o governo federal numa briga terrível diante da crise que também se encontra, os assuntos polêmicos que precisa passar pelo Congresso, e aqui o Rio Grande do Sul nem se fala, tentando entrar no processo de recuperação fiscal também, né? O senhor acha que teria possibilidade de fazer um encontro de contas em algum momento? Daniel, eu batia nesse ponto. Não adianta, e o atual governador, com a maior boa vontade que ele tem, com a capacidade que ele tem, com a amizade que ele tem, com o ministro Padilha ou com o próprio presidente Michel Temer, sozinho, levando 3 ou 4 deputados. Tem que ter força política e pressão política. O que eu vou fazer, dizia como candidato ao governo ou candidato ao Senado, e agora como senador eleito, é liderar um movimento de senadores do Brasil, de deputados federais do Brasil, de deputados estaduais do Brasil, de prefeitos, vereadores e de governadores, para discutir essa questão com o governo federal. Para vocês terem uma ideia, nós devemos em torno de 70 bilhões. Isso é o Rio Grande do Sul deve para a União. Uhum. E tem para receber 60%, 70% desse valor pela Lei Candir. São Paulo, por exemplo, deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Então eu tenho que pegar a força de São Paulo, que a bancada deles é maior que a nossa bancada. Juntar também o esforço de São Paulo, porque eles também terão interesse. Se eu pegar o Rio de Janeiro, deve 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E o governador do Rio de Janeiro, eleito nesse momento, de onde mora o Bolsonaro, já fala o que eu estou falando. Quer dizer, eu não estou falando sozinho. Entendeu? Então o que nós temos que fazer? Pegar Minas Gerais. Minas Gerais deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Eu estou falando de 4 estados fortes, que devem quanto? 300, 400 bilhões e que também tem para receber. E estados que estão travando, né, nas suas finanças, todos eles. Então eu tenho que usar a força política desses estados. Não adianta eu ir sozinho. Não, o senador Luiz Carlos Reis vai pegar o governador Eduardo Leite e seguir a negociação do governador Sartori. Não, não é assim. Agora, se eu pegar os governadores, senadores, deputados federais desses estados, pega Santa Catarina, deve 10 bi.
Eu conversei com o governador de Santa Catarina, disse, eu tenho interesse, você deve 10 bi. Ok, mas deve 10 bi e também tem para receber. Então, a força política e a forma de negociação, ok, esta pressão é que tem que acontecer. Então, eu te digo, né, que nós vamos fazer diferente essa situação do que simplesmente, como é que eu vou te pagar a conta? E as exigências que o governo federal faz. Dessa forma que o governador Sartori levou para Brasília, o Estado nunca pagará essa conta. Não adianta ele pegar 2, 3, 4 anos de carência, não pagar absolutamente nada. Em algum momento a conta vai chegar. Hoje é 70, amanhã vai estar em 90. Se ele não paga 70 hoje, não consegue pagar a prestação. E sem pagar as prestações, porque ele não paga desde julho do ano passado as prestações, ele não está conseguindo pagar a folha de pagamento, agora imagina o dia que a conta vier para 90 bilhões. Entendeu? E logo, porque a conta está crescendo, o juro é mensal. Entendeu? Como qualquer dona de casa, como qualquer produtor, qualquer empresário que vai num banco e toma um dinheiro, ele sabe que ele tem que pagar o juros e deve aquele valor que o banco vai cobrar, que a loja vai cobrar aquela prestação, se ele comprou em prestação. Então, assim é a dívida do Rio Grande do Sul e dessa forma nós queremos atuar em conjunto com outros estados. Força política, pressão política. Essa é a nossa ideia. Agora, deputado Reins, considerando os seus colegas de Senado, né, nós temos o Lazier Martins e também o senador Paim, que foi reeleito agora nas eleições de outubro. Há uma afinidade embora com partidos distintos, há uma afinidade nesse sentido, nesse conteúdo, nesse tema especificamente, que normalmente vai ter alguma dificuldade entre os temas pelas questões partidárias, enfim, cada um tem um posicionamento. Agora, nessas questões que são básicas para o Rio Grande do Sul, haveria uma afinidade para brigar por essa pauta? No debate que eu participei com o Paim, ele fala noutra proposta, reduzir a taxa de juro. Eu acho que aquela não é a saída, mas eu tenho que convencê-lo que a melhor proposta é a que eu estou levantando. E que, inclusive, no dia da eleição, você falou, quando eu entrei aqui, que eu estive no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição. Aquilo foi no domingo, né, quando nós assistimos lá a eleição, foi dia 28, no domingo eu estava lá na posse dele. No dia 29, eu estou indo do hotel para o aeroporto, o que eu vejo? Está no jornal O Globo, o governador do Rio de Janeiro falando dessa proposta. Bom, então eu não estou sozinho. Tem hoje governadores com a mesma ideia que o deputado, senador Luiz Carlos Reins tem. Então, eu tenho que juntar estas forças políticas e aí vou convencer, sim, os meus colegas senadores do Rio Grande do Sul. E a melhor proposta, se for a dele ou a minha, vai acontecer para o bem do Rio Grande do Sul. E aí, nessa questão, por exemplo, só para terem uma ideia, quarta-feira eu estou chegando na Câmara, e me encontro com o senador Paim. Luiz Carlos, agora sentimos tua falta, porque nós discutimos, claro, a matéria foi discutida no Senado sobre fumo, um assunto que emperra a lavoura de fumo. Então, ele, o Lazier e a Ana Amélia assinaram um documento protelando uma votação de um projeto do senador Serra, que ataca frontalmente o tabaco, que essa região é produtora. Entendeu? Então, esse relacionamento, eles têm, os três senadores, e nós teremos também, porque eu já conversei com o próprio Paim, conversei com o Lazier, diferenças partidárias à parte. Interesses do Rio Grande, do Brasil, estarão acima de qualquer coisa. Uma última pauta aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Uma expectativa muito grande aqui do Rio Grande do Sul, muita gente se mobilizou em função disso também, é a discussão do desarmamento ou do armamento, ou que o homem do campo pudesse ter um acesso mais facilitado à sua proteção. Como é que o senhor vê essa questão, essas discussões? Nós temos um projeto que é do deputado Peninha, do PMDB de Santa Catarina, pronto para votar. Esse projeto já cruzou o deputado Afonso Ram, aqui do Rio Grande do Sul, meu colega, deputado federal nesse momento, tem emendas também nessa mesma matéria. Eu ajudei nessa matéria. Eu vejo que ele está pronto para votar. Agora, dificilmente nós teremos tempo hábil. Então, essa matéria não foi votada agora, mas seguramente será votada. O que nós queremos? Facilitar o porte de armas. Se eu quiser portar, vai ser mais difícil. Agora, se eu quiser ter uma arma na minha casa, aqui na cidade, no meu apartamento, aqui na cidade, na minha loja, aqui na cidade, ou numa propriedade rural, em qualquer canto do Rio Grande do Brasil, eu tenho que facilitar, porque as pessoas de bem possam ter uma arma e se protegerem. Então, podem crer que esse também é um ponto que nós prometemos em campanha e vai acontecer agora na virada do ano. As pessoas de bem facilitar. Hoje, ele gasta 2, 3, 4 mil reais, tem que ir na Polícia Federal. Agora imagina, Candelária, minha terra natal, não tem Polícia Federal. Onde é que ele tem que ir? Tu vai aqui no Cabrais, tu vai ali em Cerro Branco, tu vai ali vai no Agudo. Não tem Polícia Federal, tem que ir a Santa Maria. Onde é que tem Polícia Federal?
complica a vida. Agora, o nosso projeto ele vai na Delegacia de Polícia Civil. Então, você se apresenta lá, você não tem antecedentes criminais, tira com simplicidade um porte. Não gasta 3, 4 mil reais, porque isso barra para que as pessoas de bem, humildes inclusive, de uma vila aqui de Cachoeira, de um bairro de Cachoeira, que quiser ter uma arma na sua casa. Aqui eles sofrem os mesmos problemas que sofrem no centro da cidade. E quer ter uma arma e tem dificuldade. Então, a simplificar o processo, né, das pessoas poderem ter uma arma na sua residência, no seu comércio ou na sua propriedade rural. Esse é o ponto. Pode escrever que no primeiro semestre do ano que vem nós vamos votar essa matéria. Deputado Heinz, desejamos sucesso no seu novo mandato, que em breve começa no Senado. Obrigado pela presença com a gente aqui em Cachoeira do Sul, na TV Novo Tempo. Ok, obrigado, Daniel, obrigado aos telespectadores do Novo Tempo. Foi um prazer estar pela primeira vez falando com você e com os cachoeirenses e toda a nossa região. E mais uma vez agora eu quero agradecer, né? Fiz 22.800 votos em Cachoeira do Sul. Muito obrigado aos cachoeirenses que me honraram com seu voto. Os gaúchos que me deram 2.316.365 votos. Muito obrigado às gaúchas, gaúchos que me honraram com seu voto. E o meu compromisso de trabalhar pelo Brasil, mas em especial pelo nosso Rio Grande. Muito obrigado, senador. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NTSul, e você pode interagir com a gente também pelas redes sociais, no Facebook, enviar a sua sugestão de reportagem no facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.